Você tem 2 minutos para mudar a sua rotina? Eu garanto que sim. E eu quero te mostrar que esses 2 minutinhos vão fazer a diferença tanto nas suas atividades profissionais como pessoais. Então, vem comigo? Oi, eu sou a Késia, Tech Recruiter apaixonada por desenvolvimento pessoal, tecnologia, produtividade, principalmente para o trabalho. E eu tenho um site onde eu falo mais sobre o que eu faço, sobre os meus cursos. Se você quiser, tá na descrição, é só dar uma olhada. Mas eu queria saber, você tá focado? Tá focada? Continua, porque esses 2 minutos vão fazer toda a diferença a partir de agora na tua rotina. E os 2 minutos vêm de uma regra de um escritor americano que é especialista em produtividade, chamado David Allen, e ele tem um livro que se chama A Arte de Fazer Acontecer. Eu ainda não li esse livro especificamente, mas ele já está na minha listinha de próximos livros para ler, e eu vou deixar o link também na descrição se você quiser dar uma olhada. É um livro bem prático, um livro fininho, fácil de ler, mas eu já pesquisei muito sobre a regra, então eu utilizo no dia a dia, mais ainda agora nesse projeto que eu tenho de 2023, de que é me tornar uma pessoa mais produtiva. Então, olha esse trecho aqui. Se uma atividade que você deve realizar não leva mais de 2 minutos, você deve realizá-la agora. Você concorda com essa frase? E o objetivo da regra do David é justamente não acumular coisas que poderiam ser facilmente resolvidas. E principalmente quando a gente tem dificuldade de fazer. Então, vou dar um exemplo. A gente levanta às vezes correndo, atrasado, e a gente pula da cama, vai imediatamente pro banheiro, vai escovar o dente, vai tomar banho, e a cama fica desarrumada, principalmente quando a gente já está atrasado pro trabalho. E isso acontece, gente, é normal. Por mais que a gente tenha uma rotina programada, um dia programado, um dia ou outro a gente vai se atrasar, o despertador vai tocar e a gente não vai ouvir, ou a gente vai estar muito cansado e vai colocar o modo soneca. E eu tô tentando me libertar do modo soneca, porque eu confesso que às vezes ele ainda me pega. Tem dias que eu acordo antes do despertador, mas tem dia que não. E eu vou dar alguns exemplos de como você pode empregar no dia a dia essa regra de 2 minutos. E eu fiz uma listinha do que eu acho viável e realista pra gente fazer. E é claro que existem muitas opções, mas eu quero trazer aqui o que eu acho que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo consegue fazer, inclusive eu. Então tudo que eu falar aqui são coisas que eu estou fazendo, eu estou testando e que se eu consigo, você também consegue. Então essa é a regra número 1. Na vida profissional, responder um e-mail. E, gente, chega um e-mail que às vezes é uma resposta, tipo, dá um sim, dá um ok, e a gente acaba lendo aquele e-mail. Então, automaticamente, a gente já colocou o foco naquilo, a gente já perdeu tempo, entre aspas, lendo aquele e-mail, e a gente vai deixar lá para responder depois. E eu tinha essa mania. Então, agora, quando eu vejo um e-mail que pode ter uma resposta rápida, eu já respondo imediatamente. Um outro ponto é limpar o e-mail. E quando a gente deixa acumular, realmente 2 minutos não vão fazer diferença. Eu sei. E tem dias que eu perco, sei lá, 1 hora para poder limpar o e-mail. Eu já falei que eu não gosto da caixa cheia, eu não gosto de ver aqueles numerozinhos, sabe? WhatsApp com muitas mensagens, e-mails com muitos e-mails, porque eu me perco se tem algum e-mail importante. Então, eu aderi limpar um pouquinho todo dia. E aí você tem 2 minutinhos, você respondeu esse e-mail, vamos supor, ou você tá tomando um cafezinho, sei lá, vou dar um exemplo, tomando uma água. Você abre o e-mail, tem uns e-mails lá para pagar, umas newsletters para você se descadastrar. Você vai lá e faz esse descadastramento que vai durar com certeza menos de 2 minutos e você nunca mais vai receber aquele e-mail de novo. Então fica a dica. Outra coisa é enviar um arquivo. Às vezes a gente precisa enviar um PDF, a gente precisa enviar alguma coisa para aprovação, um roteiro. Então eu escrevo aqui os roteiros dos vídeos que eu faço e depois esses roteiros, eles vão, a ideia, né, que eles estejam no blog que eu quero fazer com os artigos
E a maioria deles também irão para o LinkedIn. Então, eu sempre peço para a Yara, que trabalha comigo na equipe, dar uma revisada se tem algum erro. E se eu não enviar na hora que eu terminei, eu acabo esquecendo de enviar. Então, a ideia é perder 2 minutinhos, pegar aquele arquivo e enviar para a pessoa que realmente precisa ler. Então, olha como é fácil. Outra coisa é fazer uma ligação. Às vezes a gente precisa fazer uma ligação para remarcar uma consulta ou uma ligação para resolver, sei lá, alguma coisa, ver um saldo de alguma coisa, eu não sei. Ou simplesmente para pegar um orçamento, enfim, o que quer que seja. Se é uma ligação que vai ter menos de 2 minutos, faça essa ligação na hora que você precisa fazer. Então coloca lá a listinha de coisas, de repente, que você consegue resolver rápido e vai eliminando essas pequenas coisas que geralmente a gente fica procrastinando e quando a gente vai ver a nossa lista de tarefas tá imensa. Outra coisa que pode parecer besteira, mas é esticar as pernas. E essas 3 coisas aqui, elas são coisas que tem mais a ver com ações palpáveis, vamos dizer assim. Então, esticar as pernas é realmente, a gente fica muito tempo sentado, às vezes a gente passa 4 horas sentado direto. Eu falo por mim, se eu tô fazendo alguma coisa em que eu tô focada lá, eu geralmente não levanto, até mesmo para ir no banheiro às vezes, e isso é ruim. Então pega, estica as pernas, se precisar vai ao banheiro. E já entra na outra coisa que eu ia falar, que é tomar uma água. E incluir também ir ao banheiro. Então a gente fica, meu Deus, eu não tenho tempo. Você tem sim. E tem uma amiga que eu sempre falo isso com ela. Você vai ter infecção urinária, você vai ficar doente, porque a gente fica nessa, preciso trabalhar, preciso fazer, e a gente não levanta nem pra ir no banheiro. Então levanta, estica as pernas, faz assim, ó, sei lá, coloca os braços pra cima, faz assim, estica o braço, estica o cotovelo. E quando você for ver, você conseguiu esticar ali e sair daquela posição que você estava às vezes há muito tempo. Então, a sua circulação com certeza agradece. E a última coisa, não menos importante, organizar os itens da mesa. Então, coisa simples. Você vai sair para almoçar? Dá uma organizadinha na mesa, vê os papéis que você pode jogar fora ou o que você pode guardar na gaveta, tirou alguma coisa do lugar, coloca de volta. Começou a trabalhar, tenta deixar a mesa livre, a mesa limpa. Isso ajuda na criatividade, isso ajuda na produtividade. Terminou o trabalho também, guarda o que você não vai usar. Aproveita, inclusive, para pegar os itens que você não pode esquecer. Tem muita gente que esquece a carteira na gaveta do trabalho, que esquece o celular, que esquece o carregador. Então, assim, se você sempre fizer essa paradinha de 2 minutos para olhar, você vai lembrar que tem que pegar aquele item. Então, fica a dica. E falando da vida pessoal, também quero compartilhar algumas coisas que me ajudam e podem te ajudar. Uma delas é a leitura. Tem gente que fala que eu não gosto de ler, ou eu não tenho tempo de ler, ou ler é difícil, eu fico com sono. Então eu te garanto que começando com os 2 minutos, é claro, se você quiser, se fizer sentido para você, você vai conseguir incluir esse hábito na sua rotina. E a ideia é ler 1 ou 2 páginas de um livro. Então, assim, se for um livro pequeno, um livro em que a folha seja menorzinha, coloca 2 páginas, então vai ser 1 página por minuto. E se for um livro maior, com muitas coisas escritas, você coloca 1 página em 2 minutos. Então, se você me disser que não consegue tirar 2 minutos para ler 1 página, é porque realmente você não quer. Mas eu tô te dando uma solução. Então, você não precisa ler por meia hora, você não precisa ler 10 páginas, 15 páginas, você pode simplesmente começar com 2 minutos. E olha que interessante, se você fizer isso todos os dias, ou pelo menos nos dias úteis, vamos dizer assim, de segunda a sexta-feira, você consegue ler de 1 a 2 livros por ano. Então, para quem não lia nenhum, fazendo isso 2 minutos por dia, você vai conseguir ler um livro por ano. Já é um grande avanço, né? E a outra coisa é forrar a cama. Até no exemplo que eu falei do atraso, é simples. Então, acordou,
Se você não tá naquele desespero, e não é todo dia que a gente vai estar assim, inclusive se você tá assim todo dia, você precisa rever a sua rotina, precisa rever o que tá acontecendo. Pode ser uma falta de motivação para trabalhar e automaticamente o seu cérebro te sabota para você não acordar no horário, para você sempre chegar atrasado. Pode ser realmente o fato de dormir muito tarde e ter uma noite de sono ruim, então são vários fatores. Mas veja isso aí que é importante. E aí, forrar a cama. A gente gasta menos de 2 minutos para forrar, a não ser que, obviamente, você tenha muitos itens na tua cama, muitas almofadas e tudo mais. Mas, geralmente, a gente gasta em torno de 2 minutinhos mesmo para fazer isso. Outra coisa é guardar os sapatos quando chegar em casa. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho mania, quer dizer, eu tinha mania, tá? De deixar os sapatos na sala. Então eu chegava, eu botava do lado do sofá sempre, e é uma mania, era uma mania muito feia. E eu lembro uma vez que, eu não sei se vocês pegaram isso, mas o pessoal vinha, quando tava tendo um surto de dengue aqui no Rio, por exemplo, eu sou do Rio, né? E aí vinha o pessoal da prefeitura fazer uma inspeção e eles até colocavam atrás da porta, geralmente no banheiro, eles colocavam um remedinho, enfim. E uma dessas pessoas entrou na minha casa, eu morava com os meus pais ainda, e tropeçou no sapato que eu tinha deixado na porta. Então, assim, a minha mãe ficou super chateada e me deu uma bronca. Eu falei, eu vou parar com isso. Mas na correria, eu acabei não parando. E vira e mexe tem um sapato, quer dizer, tinha um sapato meu na sala. Então a dica é, chegou, guarda o sapato. E o que você faz? Dá uma batidinha no sapato para tirar aquela sujeira. Se precisar, passa um paninho. Gente, 2 minutinhos, eu garanto que vai ajudar muito na organização da tua casa. Então faz isso. Eu não sei se você tem esse costume ou não, mas eu tô falando da minha experiência, então eu quero compartilhar com você. Outra coisa é guardar a louça do escorredor. Então, simples, a gente deixa lá a louça secando. É claro que se você deixar acumular muita louça, você vai demorar mais que 2 minutos. Mas aquela louça do dia a dia, depois que a gente almoça, é bem simples, então dá pra guardar. Inclusive, já vai pra próxima dica, que é lavar o prato que comeu. Então, você tá lá no horário de almoço, principalmente quem trabalha home office, terminou de almoçar, já lava o seu prato. Tá cozinhando alguma coisa, já vai cozinhando e vai lavando. Meu marido é assim. Geralmente ele cozinha aqui em casa e ele já vai lavando. Eu não, eu deixava pra lavar tudo no final e realmente dá muito mais trabalho. Então já vai fazendo ali, isso já vai ajudar bastante na organização da casa. Outra coisa simples é tirar o lixo. Então a gente procrastina pra caramba pra tirar o lixo, principalmente quando a gente tá com muita pressa. Então, foi ao banheiro, viu que tá com lixo, deixa sempre uma bolsinha, não sei se você usa bolsa plástica, por exemplo, na tua casa, ou se você coloca naquele saco, enfim, como quer que seja, né, da forma que você usa aí, pensa nisso, e aí você foi ao banheiro, viu que tá cheio, tira, entendeu? Então, coisa simples, encher a garrafa de água, as garrafas não se enchem sozinhas, então essa mensagem é pra mim também, preciso internalizar isso. Outra coisa que muita gente não faz é responder mensagem no WhatsApp. Então, mesma coisa do e-mail que eu falei, às vezes você leu a mensagem, é uma coisa simples, é uma resposta simples e você não responde. Aí você fala, depois eu vou responder, você responde no pensamento. E aí quando você vai ver, caramba, você não respondeu nunca mais aquela mensagem, deixou aquela pessoa no vácuo. Então pensa nisso. Outra coisa é meditar. Então, aí você vai falar, ai, que saco meditar. Não, gente, eu não sei qual é a sua crença, qual é a sua fé e tal, mas eu sou cristã, por exemplo, sou evangélica e às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para falar com Deus. Para 2 minutinhos e fala, sabe? Ou simplesmente fazer uma meditação, uma respiração. Então você para por 2 minutos e respira. Aproveita e faz esse exercício aí comigo, ó. Viu? Já dá um alívio. Às vezes você tá naquele momento de estresse, então você fala, vou parar 2 minutinhos, vou respirar antes de dar uma resposta que eu gostaria de dar, mas não deveria dar. Vou respirar. Então lembra dessa regra dos 2 minutos. Outra coisa não menos importante é molhar as plantas. Eu não tenho na minha casa, mas é uma coisa que eu quero ter. Eu tive suculentas por muito tempo, que eu gosto muito. Essa aqui é fake, então
não contam, né? Mas 2 minutinhos, você molha as plantas da tua casa e elas vão ficar lindas, saudáveis e com certeza vão agradecer. Só cuidado com o tempo de molhar. Tem planta que precisa ser molhada por semana, tem planta que é diária, então assim, vê como é que funciona aí nessa tua dinâmica. Mas olha, é importante que você não saia fazendo tudo de 2 minutos. Então, se você fizer o dia todo coisas de 2 minutos, ok, vai ser bom, porque você vai resolver um monte de coisa. Mas pode ser que você não resolva aquilo que você realmente precisa resolver, aquilo que é relevante, aquilo que é importante. Então, use a regra com bom senso. Use a regra quando você tiver um intervalinho ali que você possa incluir essas coisas. Então, vocês entenderam? Você entendeu a ideia? Que é realmente a gente otimizar o nosso tempo. E ao invés de anotar uma tarefa, o tempo que você perde para abrir um caderno e anotar, ou abrir um aplicativo e anotar, talvez seja o mesmo tempo que você já faria essa tarefa, já eliminaria da sua lista de atividades, gastaria menos tempo, porque aí você anota, beleza. Aí depois você tem que voltar naquela lista para lembrar daquela tarefa e fazer aquela tarefa. Então a ideia é justamente essa, é facilitar. E aí só tem esse bom senso. Então, por exemplo, se você está fazendo um relatório ou está escrevendo um roteiro, como é o meu caso, se eu ficar parando toda hora para fazer alguma coisinha, se eu parar para responder a pessoa no WhatsApp naquela hora, isso pode me atrapalhar. Então a regra dos 2 minutos não se aplicaria ali. Mas depois que eu acabar e que eu olhar, eu posso ver se faz sentido eu responder aquela mensagem. Pegou? Mas e aí, o que você achou? Faz sentido para você? Você já conhecia? Vai implantar a regra dos 2 minutos na tua rotina? Me conta nos comentários depois o que você achou, como é que foi. Eu garanto que você vai perder menos de 2 minutos para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir. Então não perca o foco e até a próxima!